Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos, sejam todas bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 22 aqui do canal Help Química. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estar finalizando o nosso capítulo 2 com a aula dos números quânticos. Bom, pessoal, antes da gente dar prosseguimento, né? Você que está vindo aqui no canal pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, ainda não é assinante, né? Eu queria te convidar a vir se inscrever aqui no canal, né? Para você ficar por dentro de todas as novidades que eu colocar aqui, quando eu colocar vídeo novo, experimento. Tem vários relatos legais, né? Eu te convido a vir conhecer o canal, conhecer as atualizações que temos feito aqui todos os meses, assim. Tá ficando uma coisa bem legal, e aí você é meu convidado a estar vindo aqui fazer parte do Help Química, né? E convidar os coleguinhas também para estarem vindo aqui também. Bom, pessoal, essa aula ela tem como pré-requisito as nossas duas últimas aulas, né? Que era a matéria que nós vimos que era o átomo da mecânica quântica, né, e a distribuição eletrônica pelo modelo quântico, beleza? Então essas duas aulas anteriores, elas são nossos pré-requisitos para o entendimento bacana dessa aula de hoje. Eu vou deixar aqui em cima no card, ao longo do vídeo, é, a aula de número 20 e a aula de número 21. Mas se você já entende um pouquinho sobre o átomo da mecânica quântica, se você já sabe fazer distribuição eletrônica pelo modelo quântico, então vem comigo aqui para a aula de número 22. Bom, então para a gente começar então, né, pessoal, essa nossa brincadeira, para nós começarmos a trabalhar com os átomos da mecânica quântica, nós precisamos, antes de mais nada, lembrar o diagrama de Linus-Pauling. Então, relembrar o diagrama de Linus-Pauling é o nosso pré-requisito principal para essa aula de hoje. Beleza? Então esse é o nosso primeiro momento da aula. Então, olha só, pessoal, imagina aqui, por exemplo, que eu viro aqui para vocês e peço para vocês fazerem uma distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling. O que nós precisamos lembrar, né? Nós vimos isso em algumas aulas passadas aqui no capítulo 2 do Help Química. Nós precisamos lembrar, pessoal, de que todas as vezes que você tem, né, a distribuição eletrônica seguindo o modelo de Linus-Pauling, o que você está fazendo? Você está distribuindo os elétrons de acordo com o nível energético. Professor, seja um pouco mais claro. Vamos lá. Esse nível, né, o 1s, ele teria muito menos energia do que o 3p. Por quê? Por causa do formato do rabicozinho aqui, pelo formato em que as linhas azuis seguem aqui no nosso modelito. Beleza? Deu para dar uma refrescada na memória? Sim! Então tá bom. E aí, a gente lembra também com esse modelo que é o seguinte: cada subnível de energia, o subnível S, o subnível P, o subnível D, o subnível F, quando nós adentramos dentro do modelo atômico atual, o que acontece com esses subníveis? Esses subníveis eles deixam de se chamar subníveis e passam a ser chamados de orbitais. E esses orbitais, então, eles são representados por quê? Eles são representados por esses quadradinhos aqui. Então, por exemplo, no subnível S, nós temos apenas um orbital. Cada orbital, cada quadradinho desse, comportam no máximo um número de elétrons que é igual ao subnível correspondente. Por exemplo, no subnível S, que tem um orbital, eu só consigo colocar no máximo dois elétrons. No subnível P, que eu tenho três orbitais, que são esses três quadradinhos, eu consigo comportar no máximo seis elétrons. E assim vai indo até chegar no subnível F, que tem 7 orbitais e comportam até no máximo 14 elétrons. Notem, pessoal, de que o número de elétrons envolvidos nesse sistema, né, sempre é o dobro do número de orbitais. Por quê, professor? Porque
o número de elétrons, né? Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, ok? Tudo isso que eu estou falando aqui é só para a gente dar uma refrescada, né? Vocês já viram isso nas aulas anteriores. Bom, então vamos agora falar do que realmente nos interessa para essa aula de hoje, que é o número quântico. Pessoal, o número quântico ele é como se fosse a carteira de identidade dos átomos. Cada elétron envolvido em um átomo, ele vai ter o seu próprio número quântico. Beleza? Não existe a possibilidade de 2 elétrons diferentes ter o mesmo número quântico. E para isso, né, para nós entendermos quais são esses números quânticos, nós precisamos considerar 4 tipos de situações. Ou seja, os números quânticos que nós iremos estar considerando, quais são eles? Esses números quânticos, eles são quatro sistemas, 4 pré-requisitos que nós vamos estar fazendo. São 4 números que nós vamos estar olhando para quê? Para fazer a tal da identificação do nosso próprio número quântico. Beleza, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Sim, então tá bom. Então vamos lá aqui, partir aqui para a primeira parte aqui, então, do nosso número quântico. Muito bem, pessoal, para começar aqui a falar do nosso número quântico, vamos começar falando do número quântico principal, que é representado pela letra N de nariz. Bom, quando nós tínhamos, né, pessoal, esses números aqui, essas camadas, então cada uma dessa camada aqui corresponde a um nível de energia, né? Então, por isso que eu sempre falo, olha a importância de vocês terem visto as aulas de distribuição eletrônica. Então eu tenho aqui a camada K, eu tenho aqui a camada L, a camada M e assim vai indo até a camada Q, que depois nós passamos a chamar de níveis de energia. Nível de energia 1, nível de energia 2, nível de energia 3 e assim vai indo sucessivamente. Bom, pessoal, o que é o pulo do gato desse cara aqui? Por exemplo, eu vou pegar aqui o número quântico igual a 3, beleza? Então, o que significaria dizer, falar assim, um elétron ele tem um número quântico principal igual a 3? Isso seria um indício, isso seria uma indicação que eu estaria dando para você de que o elétron que eu estaria me referindo, ele está na camada M, M de mamãe. Beleza? Daqui a pouco nós vamos fazer uns exercícios e isso vai ficar um pouco mais claro. Bom, depois do número quântico principal, e tem que ser sempre nessa sequência que eu estou apresentando aqui para vocês, viu, pessoal? Então, aqui, ó, deixa eu voltar uma casinha aqui. Nós vimos o primeiro, é o número quântico principal. Então, reforçando aqui, tá na camada, o elétron está na camada K, o número quântico principal dele vai ser igual a 1. O elétron está na camada L, o número quântico principal dele vai ser igual a 2. Está na camada M, vai ser igual a 3. E assim vai indo sucessivamente. Bom, o número quântico secundário, ele é representado pela letra L e ele representa em qual subnível de energia encontrará o seu elétron. Então, por exemplo, se seu elétron ele se encontrar aqui no subnível S, o número quântico secundário vai ser igual a 0. Se seu elétron se encontrar no orbital P, o número quântico dele vai ser igual a 1. E assim vai indo. Se for no orbital D, vai ser igual a 2, e se for no orbital F, será igual a 3. Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo, sem problema algum até agora. Bom, então já que estão tranquilo, vamos falar aqui do número quântico magnético, que é representado pela letra M. Beleza, pessoal? Pode ser que na literatura vocês venham encontrar também, vocês podem encontrar esse número quântico magnético expresso da forma ml. Beleza? Então, às vezes o número quântico magnético ele pode ser expresso da forma ml. É uma outra maneira de nós representarmos esse número quântico. Então, olha só, galera, esse daqui é bem interessante. Olha só.
Cada quadradinho desse aqui corresponde a um subnível de energia. Então, esse primeiro aqui, quando eu tenho só um orbital, é porque está no subnível S. Se eu tenho 3 orbitais, está no subnível P. Se eu tenho 5 orbitais, está no subnível D de dado. E se eu tenho 7 orbitais, está no subnível F de farinha. Bom, pessoal, olha o que acontece que bacana. Quando o meu elétron ele está num subnível S, né? Deixa eu mudar esse S aqui que está parecendo um 5, né? E não é isso que eu quero. Aqui, pronto. Vamos melhorar esse S, beleza. Agora está com cara de S. Bom, então quando o meu elétron ele se encontrar no subnível S, né, no orbital, é isso mesmo. Quando ele encontrar no subnível S, o número quântico magnético dele vai ser sempre igual a 0, beleza? Agora, se ele se encontrar no subnível P, o número quântico dele depende de qual a posição dos quadradinhos em que ele vai se encontrar, né? Então você fez a distribuição eletrônica lá pelos quadradinhos. Então depende qual que é o quadradinho que ele se encontra. Então olha só, se o quadradinho for da esquerda, o número quântico é -1. Se for o número quântico, não, desculpa, o número quântico magnético é -1. Se está no meio, o quântico magnético é igual a 0. E se está na direita, o número quântico magnético é igual a +1. No subnível D, né, no subnível D, se está no meio, é igual a 0. Se está na primeira esquerda, é -1. Se está na segunda esquerda, é -2. Agora, se tiver na primeira direita depois do 0, o número quântico magnético é +1. E se tiver na segunda, é +2. E o F, né, eu acho que já deu para pegar o ritmo aí de como que deve ser feito, não deu? Sim! Então, olha só, pessoal. E agora, para falar, por fim, do último número quântico, tem a ver com os spins. Por quê? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Lembram, né? Quando nós fazíamos a distribuição eletrônica por subníveis de energia, você colocava sempre primeiro uma setinha para cima e depois uma setinha para baixo. Tem a ver com a regra de exclusão, né, pessoal? Nós estudamos isso em algumas aulas passadas. Então, se você tem uma setinha para cima e você tem uma setinha para baixo, né? Isso era por causa de quê? Porque os elétrons eles passam a ser chamados de spin. E isso indica que cada spin gera o quê? É um movimento do elétron. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o meu celular, né? Eu tenho ele aqui. É como se o elétron girasse para um lado. Então, aqui, ó, girou para um lado, fechou, né? Veio aqui, girou para o outro lado, foi lá e fechou. E o outro elétron virado no sentido oposto é como se ele virasse assim, ó, no sentido anti-horário. Virou, aí veio lá para cá, aí foi lá e virou de novo, e aí fica nessa brincadeira. Beleza, pessoal? Então, quando a gente vai representar o nosso último número quântico, nós referimos ao spin, que se tiver direcionado para acima, né, se a setinha estiver direcionada para cima, o número quântico do seu espinho ele é +meio, porque indica que o campo magnético do seu espinho, do seu elétron, está girando em um sentido. Porém, se ele for direcionado para baixo, o campo magnético do seu elétron está girando em outro sentido. E aí, esse carinha tem número quântico igual a -2. Beleza? Bom, pessoal, essa parte teórica eu sei que ela é um pouco mais difícil de entender, mas vamos aqui fazer igual o He-Man, vamos correr para fazer um exercíciozinho para a gente ver que isso é mais fácil do que parece ser, né? É feio, mas eu também sou feio e nem por isso vocês assustam comigo. Bom, nunca recebi nenhum comentário falando que vocês estão assustando comigo não, né? Mas, né, por favor, não façam. Bom, vamos lá, vamos começar aqui então, que abram as cortinas para o próximo exercício e ele diz assim:
Sabendo que o elemento cálcio possui número atômico igual a 20, então vamos lembrar aqui, né, galera, nós vimos nesse capítulo ainda que o número atômico, né, representado pela letra Z, né, é igual a 20. O que ele quer aqui da gente? Ele quer que nós determinemos qual que é o número quântico para o elétron mais energético do cálcio. Bom, como que a gente vai resolver essa criança então? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a distribuição eletrônica para o cálcio. Beleza? Se vocês não viram ou se vocês não lembram, volta aqui na aula de distribuição eletrônica. Bom, e o cálcio ele tem número atômico igual a 20. Bom, o que acontece aqui então nessa brincadeira? Eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui dessa criança. Então a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, né? Então distribuí até agora 10 elétrons, preciso de 20. Ah, professor, como que você sabe disso? Eu estou aqui, ó, vou voltar lá atrás, e voltei demais. Voltar aqui, eu estou seguindo aqui a distribuição pelo diagrama de Pauli, beleza? Bom, então aqui, então aqui fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, o próximo é 3s2, nós precisamos de 20, não é isso? Então aqui fica 3p6, 4s2. Quantos que já deu até agora? Vamos ver aqui. 6 com 6 dá 12, 12 com 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto, fizemos a distribuição eletrônica aqui para o elemento cálcio. Bom, se eu estou seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né, pessoal, igual nós já aprendemos, esse sentido do 1s caminhando aqui para o 4s, o que está acontecendo aqui nessa criança, galera? Vamos registrar essa informação aqui. Aqui está havendo um aumento da energia. Beleza? Então está havendo um aumento da energia aqui do meu sistema. E aí, então o elétron mais energético ele vai estar aqui no 4s2, concordam? Né? Se está havendo um aumento da energia. Então, agora para a gente determinar o número quântico, nós precisamos transformar essa distribuição eletrônica do diagrama de Linus-Pauling, nós precisamos transformá-la no modelo dos quadradinhos, no modelo dos orbitais. Então vamos lá, pessoal. Bora fazer aqui. Nós temos aqui um quadradinho S, né? Dois quadradinhos aqui para o 2S e aqui vem os do P. Então, quadradinho P eram 3 orbitais. O S é um orbital. O P são 3 orbitais. E aqui no 4s novamente é um orbital. Então olha só, galera, qual que é a ideia? Aqui eu tenho o 1s, aqui eu tenho o 2s e aqui eu tenho o 2p. Aqui eu tenho o 3s, aqui eu tenho o 3p e aqui eu tenho o 4s. Bom, vamos fazer a distribuição eletrônica para essa criança então. A gente sempre começa setinha para cima, setinha para baixo, preenchi com meus 2 elétrons. Aí vem mais 1, 2, aí começa 1, 2, 3, né? Sempre preenchendo cada quadradinho. Preencheu todos os quadradinhos, a gente vem com a setinha para baixo. Pá, pá, pá. Bom, como que a gente sabe que vai até lá no 4s2? Vamos aqui ser um pouquinho mais direto, né? Porque as pessoas, né, querem fazer outras coisas. Então pronto, fiz aqui a minha distribuição eletrônica. E aí, moçada, como nós vamos agora identificar? Ah, o elétron mais energético está aqui no 4s. Qual dos dois é o mais energético, pessoal? Por conversão, nós sempre vamos considerar esse cara aqui, o elétron que está direcionado para baixo. Então, por isso que é muito importante você sempre começar com um para cima e com o outro para baixo. Esse que está aqui direcionado para baixo, que eu grifei de vermelho, ele em todas as situações vai ser o quê?
o mais energético. Beleza, pessoal? Então, esse vai ser o mais energético. Eu tava tentando ver se eu não escrevi nada errado ali, eu creio que não. Se eu escrevi, depois vocês falam aí no comentário aí. Pessoal, você escreveu errado ali, né? Mas se escrever errado, vai ficar errado assim mesmo. Vocês corrijam aí depois na hora de passar para o material que eu vou disponibilizar brevemente lá no meu site. Bom, então descobrimos qual que é o elétron mais energético. Agora sim, vamos dar um número quântico para essa criança? Então vamos lá, pegando aqui a nossa receitinha, nós começamos com o número quântico principal. Se ele está na camada N, como que eu sei que ele está na camada N? Porque ele é o nível 4. Beleza? Lembra lá que o nível 4 era a camada N. Ah, que legal! Então o número quântico dele principal é igual a 4. Então como que eu iria identificar o número quântico desse cara? Seria 4, né? Aí, na próxima sequência, o que nós tínhamos do nosso número quântico, né? Nós temos o nosso número quântico secundário, que indica qual que é o subnível de energia que aquele elétron se encontra. Como ele está no 4s, quer dizer então que o nosso elétron está aqui, ó, no 4s, está no subnível S. O subnível S, ele tem número quântico secundário igual a zero. Então, qual que seria o L? Qual que seria o número quântico secundário aqui dessa criança? Seria zero. Beleza? Terceiro, pessoal, qual que seria o terceiro passo? O terceiro passo é identificar os quadradinhos. Notem que quando tem o quântico magnético, no subnível S, é sempre igual a zero. Então, o próximo número da sequência, ele seria igual o quê? A zero. E por fim aqui, né, pessoal, esse último, que é o spin, se o spin é para cima, o número quântico é mais meio. Se o spin é para baixo, o número quântico é menos meio. Então, como que esse elétron representa um spin direcionado para baixo, qual que é o número quântico dessa criança? Menos meio. Então, aqui em verde, 400 menos meio é o número quântico do elétron mais energético provindo aqui do nosso átomo de cálcio. Beleza, pessoal? Então, esse daqui, grifado no amarelinho, torna-se a nossa resposta final para esse problema. Beleza? Facinho, facinho? Sim! Eu sei que vocês estão pensando, nossa, não tem nada de fácil nisso daí. Tem sim, galera. É questão de treino. É treinar, dar uma olhadinha, pensar com calma. Se precisar chorar um pouquinho, chora um pouquinho, mas vai dar tudo certo, beleza? Pessoal, chegamos ao final, então, né, de mais uma aula, a nossa aula 22. Chegamos ao final também do capítulo de número 2 aqui do Help Química. Então, aquele convite que eu fiz para vocês lá no início do vídeo, né, se vocês ainda não são inscritos, não perde tempo não, vem cá, se inscreva, é gratuito, vai continuar sendo gratuito, né, e deixa aqui seu joinha, galera, isso é muito importante para a divulgação do canal, para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, chame seus amigos. Se você não gostou, marca um joinha e chama seu inimigo também para vir ver aqui, para falar assim com ele. Inimigo, a aula é ótima, você vai fazer ele ter tédio ou não gostar. Beleza, galera? Ó, beijo para vocês, muito obrigado para quem ficou comigo aqui até agora. Próxima aula, começamos com o capítulo 3 e falaremos de tabela periódica. Não perca, será emocionante. Tchau!